E nós vamos aqui nessa noite meditar em algumas verdades que esse salmo nos apresenta. Salmo 120. Os irmãos encontraram? Amém? Eu vou ler para os irmãos e os irmãos acompanham silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Eu acredito que na Bíblia dos irmãos aí tem o título do Salmo, né? Contra as más línguas, né? É o título do Salmo. Não é inspirado, irmãos. Quem colocou o título foi o tradutor, né? Então ele deu a espécie assim de tema, né? Do salmista, do Salmo 120. E abaixo do tema, abaixo do título, tem cântico de romagem, né? Que pelo menos aqui na minha Bíblia tem. Eu acredito que grande parte aqui dos irmãos sabem o que é o cântico de romagem. Se porventura alguém esqueceu, eu quero aqui relembrar bem rápido. Os cânticos de romagem se encontram do Salmo 120 até o Salmo 134. E esses cânticos eram cantados pelos peregrinos, os israelitas, os judeus que viviam distantes de Jerusalém, que pelo menos por 3 vezes no ano deveriam vir a Jerusalém para participar de uma das principais festas em Israel: festas das tendas, Pentecostes e Páscoa. A lei de Moisés determinava pelo menos uma vez no ano os irmãos que moravam distantes de Jerusalém viessem para essas festas, uma das festas. E nesse trajeto que os irmãos vinham das suas terras onde eles estavam habitando para chegar em Jerusalém, eles vinham cantando esses cânticos de romagem. Algumas Bíblias traduzem cânticos de subida, né? Então no trajeto, na caminhada, eles iam cantando esses cânticos. E aí você entende por que, por exemplo, lá no Salmo 84, o salmista inicia o salmo dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Os irmãos vinham toda essa caminhada cantando, louvando, bendizendo ao nome do Senhor, invocando a sua presença, invocando a sua proteção, invocando a sua graça. E quando chegavam na cidade de Jerusalém, eram tomados por essa alegria, por esse prazer em estar na casa do Senhor, mesmo com a distância, mesmo com as dificuldades, mesmo com os percalços. Quando chegavam em Jerusalém, tamanha era a devoção, tamanha foi a comunhão desenvolvida na caminhada, que quando chegavam em Jerusalém, a alegria era então expressada pelas suas canções, pelos seus atos devocionais. Irmãos, fica uma dica aqui para nós. Antes da gente vir para o culto de domingo, faça esse momento de oração na sua casa antes de vir para o culto. Se prepare para vir para a igreja. Se prepare para participar do culto. Prepare a sua casa.
prepare a sua família, seus filhos, né? Muitas vezes nós somos tomados, né, pelas preocupações do dia a dia, pelas circunstâncias do dia. Muitas vezes o dia de domingo já não é mais um dia de descanso. No dia de domingo a gente faz uma coisa, faz outra, aí dá hora de vir para o culto, se prepara de uma vez, se veste de uma vez, chega na igreja e participa do culto como se estivesse participando de qualquer outra coisa. E nós não somos mais tocados pelos hinos, nós não oramos mais com fervor, com alegria. A palavra é pregada e parece que não aconteceu nada. Será, meus irmãos, que nós temos nos preparado para participar do culto, assim como esses irmãos faziam, cantando esses cânticos, se preparando para participar do culto? Então fica já aqui, de uma certa maneira, um ensinamento para nós, né? E aí o cântico de romagem que nós lemos fala de angústia. O salmista estava angustiado. Angústia é um sentimento, é um mal do século. As pessoas vivem angustiadas hoje. Mas aqui no Salmo, nós encontramos 3 razões específicas que estava levando o salmista a se angustiar. Então, como é que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou ver se eu consigo ser breve, né? Mas nós vamos primeiro ver o que estava levando o salmista a se angustiar. E dentro do Salmo nós vamos também aprender como lidar com o sentimento de angústia, né? Nós vamos hoje aprender isso. Primeiro nós vamos ver o que estava levando o salmista a se angustiar. Olhe comigo o verso de número 2. Nós encontramos aí o primeiro motivo. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, o que estava levando o salmista a viver angustiado? Ele estava sendo, de alguma forma, afligido por mentiras. Nós não sabemos aqui, irmãos, não tem como a gente definir qual era exatamente a situação. Nós não temos nem como saber quem foi o salmista que escreveu. Não tem essa garantia, não tem essa certeza. Muitos acham, muitos sugerem que foi Davi que escreveu o Salmo. Se realmente foi Davi, então nós sabemos o quanto Davi sofreu com perseguições, com injúrias, falsos testemunhos, né? Cercado por pessoas falsas. O próprio filho dele arquitetou tomar o trono, tomar o reinado dele, à custa de mentira, através de mentiras. Então, irmãos, independente da circunstância, independente do salmista que escreveu, o salmista estava sendo perseguido injustamente. E isso, irmãos, claro, o levou a ficar angustiado. E é a razão também porque muitos sofrem hoje. São acusados injustamente. Quem é que gosta de ser acusado injustamente? Quem é que não sofre por ser acusado injustamente? Quem é que não se entristece por ver o seu nome, ou a sua família, ou a sua igreja envolvida em uma situação mentirosa? Então, o salmista estava angustiado por conta disso. E nós cremos realmente que o salmista estava sofrendo porque, de alguma forma, ele não estava cedendo a uma situação pecaminosa. Isso nós vamos ver mais na frente aqui. Exatamente como o apóstolo Pedro nos recomenda na sua primeira carta,
quando ele ensina para a igreja que também estava sendo perseguida por conta de falsos boatos, por conta de falsas acusações, ele diz: é melhor vocês sofrerem por serem cristãos. Então, meus irmãos, de uma certa maneira, se estamos sofrendo por conta de um comportamento santo, por conta de um comportamento cristão, mesmo que isso nós tenhamos sido acusados injustamente por conta de um comportamento como esse, nós não deveríamos nos entristecer, nós deveríamos nos alegrar. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. O salmista apresentou no verso 2 o primeiro motivo: a mentira. Estava sendo acusado injustamente. O salmista apresenta no verso 5 o segundo motivo: por que ele estava angustiado? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Esses dois lugares, irmãos, eram distantes de Jerusalém. Um ficava na Ásia Menor, na Europa, né? E o outro ficava na região da Síria. Independente dos dois lugares, os dois lugares impossibilitavam o salmista de estar constantemente na casa do Senhor. O salmista não tinha condição de estar no templo todas as vezes que ele desejava. E isso levava ele também a se angustiar. Inclusive ontem, o culto doméstico lá na minha casa foi nesse salmo aqui. E eu ensinei para os meus filhos, ensinei para minha esposa, que não é normal, não é sadio um crente se sentir bem e à vontade distante da comunhão dos santos. Se porventura entre os nossos irmãos há alguém hoje distante da igreja, distante da comunhão, e essa pessoa está se sentindo bem assim, está sem nenhum problema, está tranquila, não sente falta da igreja, não sente falta da comunhão com os santos, essa pessoa precisa desesperadamente das nossas orações, porque isso não é comum. O salmista expressa, ele expressa com dor, ele expressa um sentimento de dor com as suas palavras. Ele diz: ai de mim, ai de mim. É um sentimento de tristeza que tomava conta do salmista por não estar constantemente em comunhão com seus irmãos no templo. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos cada vez mais desenvolver amor pela igreja a qual nós fazemos parte. Nós precisamos orar para que a nossa igreja, os nossos irmãos, tenham amor pela igreja, tenham amor pelos irmãos, estejam a todo momento desejosos de estar presentes na igreja. Não é comum, irmãos, infelizmente, no domingo, grande parte da igreja está presente, mas infelizmente na semana sempre nós temos essa falta, essa ausência das pessoas na igreja. Na quinta-feira nós não temos visto grande parte dos nossos irmãos conosco. Pastor, é as tarefas, é os trabalhos. Sempre nós colocamos alguma coisa entre nós e Deus. Sempre as pessoas estão colocando alguma coisa
entre elas e a igreja. Na minha oração, acabei de citar o Salmo 127. E os irmãos esquecem dos ensinamentos contidos naquele texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, granjear o pão que penosamente trabalhastes. Irmãos, o salmista deixa bem claro para nós: todas essas coisas são em vão, se o Senhor não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Se distanciar da casa do Senhor não é normal, e o salmista estava angustiado por causa disso. E o terceiro motivo, por que o salmista estava angustiado? Verso número 6 e o verso número 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista convivia com pessoas violentas. O salmista estava no ambiente onde a violência reinava. O salmista convivia com pessoas que eram intoleráveis. O apóstolo Paulo nos apresenta lá em 2 Timóteo capítulo 3, o quadro dos últimos dias. Ele nos ensina que os últimos tempos seriam difíceis, que os últimos dias seriam difíceis, e uma das características dos últimos dias é justamente, ele coloca lá, os homens seriam implacáveis, inegociáveis, irremediáveis, homens que não têm conversa, não têm negócio. Se não resolve do jeito que eles querem, eles resolvem na bala, na faca, resolvem com morte. Irmãos, hoje nós vivemos em um ambiente assim. Hoje, para onde a gente vai, nos deparamos com placas nos muros, regiões dominadas pela violência, pela criminalidade. Nós não temos mais, irmãos, a liberdade de ir e de vir para onde a gente quer. Nós temos que ter cuidado. Em certo lugar é tal denominação, em outro lugar é tal facção, e assim a gente vive. E isso, irmãos, também nos angustia. Nós também podemos nos angustiar com essas coisas. Há pessoas hoje que não saem mais de casa. Eu, pelo menos, na família da minha esposa, temos um caso assim, de um parente da minha esposa. Ele não sai de casa, ele não sai para canto nenhum, porque ele vive angustiado, ele vive com medo, ele tem pavor de sair de casa. E quantos não estão assim, por conta dessa violência, por conta dessa criminalidade, por conta desse ambiente a qual nós vivemos hoje. E o que também nos entristece ainda mais, irmãos, é que muitas vezes nós percebemos que aqueles que poderiam amenizar essa situação, aqueles que poderiam nos ajudar, ou pelo menos nos dar uma condição melhor de viver na nossa cidade, um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilos, muitas vezes são aliados dessas coisas, eles apoiam essas coisas. Estava lá na casa do presbítero Martins agora, conversando com ele, e estava passando na televisão as votações lá no Senado contra algumas PLs, né, alguns vetos. E um dos vetos que estava sendo debatido no Senado era contra a saidinha dos presidiários. Grande parte hoje das nossas autoridades são a favor de que um presidiário, mesmo que tenha cometido crimes graves, tenha direito de sair, visitar a família, como se ele tivesse,
não tivesse cometido nada grave. Ele tem direito, assim como eu e você temos também. Então nós percebemos que vivemos nesse ambiente, e essas coisas nos angustiam. Pois bem, nós vimos o que levava o salmista a se angustiar. Mas como o salmista reagiu diante disso, irmãos? Primeiro, no verso número 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Primeira atitude daquele que está angustiado: clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor em oração, se ajoelhe diante do Senhor, se dobre diante do Senhor, feche a porta do teu quarto e fala com o Senhor, coloca diante do Senhor. O salmista nos dá aqui esse ensinamento. O salmista expressa, o salmista coloca diante de Deus aquilo que estava entristecendo ele, e é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos buscar o Senhor em oração. Senhor, eu tenho me entristecido por conta disso, eu tenho me entristecido por conta dessa situação. Senhor, essa decisão que eu tenho que tomar, Senhor, isso tem me entristecido, isso tem me trazido angústia. Senhor, aponta o caminho para os pecadores, aponta o caminho para o qual devo seguir. Clame ao Senhor, porque o salmista nos ensina no verso 1 que o Senhor nos ouve. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção de que por mais que ele fosse um pecador, ele tinha um Deus misericordioso que estava a ouvir as suas súplicas e os seus clamores. É isso que nós devemos fazer. Se estamos angustiados, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é apresentar diante do Senhor. Mas pastor, o Senhor já sabe. Sim, Ele sabe, mas nós precisamos expressar. Não é porque o Senhor depende da nossa oração para fazer algo por nós, é nós que dependemos da oração e da comunhão com Deus, para que assim a gente possa vencer as adversidades que se apresentam diante de nós, irmãos. Talvez o problema da nossa angústia tenha sido falta de oração. Talvez essa perturbação, essa tristeza, essa ansiedade tenha tomado de conta da nossa vida, seja a falta de oração. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então busca ao Senhor a oração. Se porventura você tem também enfrentado a angústia na sua vida, nós temos também a segunda atitude do salmista diante da angústia. Ele confiava na justiça de Deus e ele entregava os seus inimigos à justiça de Deus. Verso número 4: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Tem a versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: serão atravessados por flechas e queimados com brasas vivas. O salmista, irmão, não estava jogando praga nos seus inimigos. O salmista não estava rogando maldições contra os seus inimigos. O salmista estava pedindo a justiça de Deus, que o Senhor viesse intervir, e que o Senhor viesse assim aplicar a sua justiça diante daqueles que estavam afligindo, porque ele tinha a certeza de que estava vivendo de maneira santa diante de Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus e estamos sendo afligidos por conta dessa comunhão com Deus, qual é a saída? É decidir no braço? É jogar praga, né? Como muitos fazem por aí? Qual é a saída?
é orar a Deus: Senhor, faz justiça. Salmo 125: o cetro dos ímpios não permanecerão sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É isso, irmãos. Confie na justiça de Deus, confie na graça de Deus, confie no amparo de Deus e busque o amparo de Deus diante dos nossos inimigos e diante daqueles que nos afligem. Terceira atitude do salmista, verso número 6, verso de número 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Qual é a terceira atitude do salmista, irmãos? Ele não se deixou ser corrompido pelo ambiente em que ele vivia. Ele estava em um ambiente de violência, ele vivia com pessoas violentas, ele convivia com pessoas violentas, mas ele não se deixou ser influenciado por aquela situação. Veja que ele dizia: sou pela paz. Mas não somente ele dizia sou pela paz, ele falava aos seus vizinhos, ele falava àqueles que conviviam com ele: eu falo da paz, eles teimam pela guerra. Então o salmista se posicionou, ele não se deixou ser influenciado pelo meio que ele vivia. E nós, infelizmente, muitas vezes nos angustiamos, porque muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos influenciar pelo ambiente em que vivemos. Nós muitas vezes não nos posicionamos de maneira convicta, de maneira firme: eu não sou dessa atitude, eu não vou tomar essa posição, eu não vou me deixar ser influenciado por isso. Hoje, lá na empresa onde eu trabalho, um senhor de idade, irmãos, um senhor de idade, tirou uma brincadeira imoral comigo. Aí eu olhei para ele e disse assim: ó, meu irmão, eu não sou desse tipo de brincadeira, não. Ele: que é isso, rapaz? Eu estou só brincando, só para descontrair o ambiente. Eu digo: não, eu não estou nervoso, não. Eu só estou dizendo para o senhor que eu não sou a favor disso aí. Ah, você é evangélico, né? Sou evangélico. Está certo, meu irmão, pode me perdoe. Não, está perdoado. Está perdoado. Não precisei agredir, não precisei xingar. Irmãos, eu nem levantei a voz contra o rapaz. Simplesmente eu disse para ele: eu não sou a favor disso aí, meu irmão. Pronto. Para ser um crente, para tomar uma posição diante do mundo a qual nós vivemos, nós não precisamos ser agressivos, mas nós não podemos negociar os nossos valores, nós não podemos negociar a nossa convicção bíblica, religiosa. A última vez que eu estive aqui, eu falei de Miqueias, capítulo 7, ele apresenta lá todo um quadro caótico, da depravação, do pecado em que o povo de Israel vivia. Mas lá no verso 7 ele tomou a posição dele: eu, porém, orarei ao Senhor, esperarei pelo Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. E é assim que nós devemos fazer. E quando nós oramos a Deus, quando nós confiamos na justiça de Deus, quando nós nos posicionamos de maneira convicta diante da realidade a qual nós vivemos, eu tenho plena certeza que a angústia, que a tristeza e todos esses sentimentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração serão vencidos. Então eu espero, no nome de Jesus, que nós venhamos colocar em prática os ensinamentos que esse salmo nos deu nessa noite. E que Deus abençoe no nome de Cristo Jesus. Amém.